Como semana passada algumas pessoas que participaram do Plantão Tirar Dúvidas resolveram me perguntar, ah, falaram que estavam com dúvida sobre a diferença do peroxissomo e dos lisossomos, eu resolvi adiantar a minha aula de peroxissomos. A gente teria essa aula só lá no final do semestre, só que de fato eu acho que ela ficaria meio solta, então eu resolvi falar sobre essa organela hoje para vocês, tá bom? O que acontece? Até a década de 60, mais ou menos, os cientistas eles acreditavam que as organelas elas só tinham um tipo de organela, que as células, né, só tinham um tipo de organela que fosse responsável pela degradação de partículas, organelas, moléculas. Então, assim, na verdade, pouco se sabia sobre células até a década de 50, 60, né? Então, pouquíssimas organelas eram conhecidas. E então, todo mundo inferia que os lisossomos que faziam toda a parte de degradação, os lisossomos que eram a lixeira da célula. Só que, conforme os estudos sobre citologia foram avançando, conforme foram aparecendo mais pessoas, mais pesquisadores começaram a investigar as organelas da célula, as funções das organelas, o que foi descoberto? Em especial, um cientista belga, esse senhor aqui, olha que está à minha direita, esse senhor aqui, chamado Christian de Duve, ele descobriu que as células elas possuíam uma outra organela que era capaz de degradar moléculas. Então, assim, não existia só o lisossomo que degradava moléculas. As células também tinham uma outra organela muito parecida com os lisossomos em sua forma, que também eram responsáveis por degradar moléculas. Essa organela recém-descoberta, que assim como o lisossomo era redondinha, ela foi chamada de peroxissomo. Então, aqui, ó, eu mostro para vocês uma imagem onde a gente tem 3 peroxissomos. Aqui onde eu estou passando o laser, a gente tem um, aqui tem outro e aqui tem outro peroxissomo. Então, a partir da década de 70, começaram a ser realizados cada vez mais estudos para tentar entender o que o peroxissomo fazia. E o que descobriu-se é que o peroxissomo é extremamente importante. Ele tem muitos papéis, ele executa funções que inclusive os lisossomos não são capazes de desenvolver. Então ele tem algumas funções próprias, tá bom? E é o que a gente vai conversar hoje ao longo da nossa aula. Antes de entrar nas funções dos peroxissomos, eu vou só apresentar eles para vocês, falar algumas características dos peroxissomos, tá bom? Então, começando com a estrutura dos peroxissomos. Os peroxissomos, assim como os lisossomos, eles são redondinhos e dentro dos lisossomos, nessa parte azul, azul claro, ele vai ser repleto de enzimas. E na face externa dele, ele vai possuir uma membrana lipídica. Porém, diferentemente da mitocôndria, que a gente vai falar do cloroplasto, enfim, diferente do retículo endoplasmático que a gente falou, todas essas outras organelas, eles têm 2 membranas. Nesse caso, os peroxissomos só tem uma membrana mesmo. Uma membrana que é composta por lipídios. Esses lipídios são muito parecidos com o da membrana plasmática que a gente já estudou. Então, aqui em amarelinho, a gente vai ter umas cabeças de fosfato e em verde a gente vai ter o quê? Em verde a gente tem os ácidos graxos. Então, é uma membrana fosfolipídica, como a gente já estudou. Uma outra coisa interessante a se falar dos peroxissomos é que somente organismos eucarióticos que vão ter peroxissomos. Então, aqui eu coloquei uma célula eucariótica, nesse caso é uma célula animal, né? Então, e aqui em branquinho a gente tem os peroxissomos
Então, quem que vai ter peroxissomos? Os animais. Eu coloquei um exemplo de uma célula animal, mas célula vegetal também tem peroxissomo, fungos também vão ter. Então, assim, todo organismo que for eucariota vai ter peroxissomo. Procariota tem? Não. Os procariotas não têm peroxissomo, tá bom? Então, sempre que eu falar em alga que é procariótica, não vai ter. Quem mais? Bactéria também não vai ter peroxissomo, tá? Isso é uma característica exclusiva de organismos que são eucariotas. Que mais? Os peroxissomos, eles têm uma estrutura bem simples. Então, eles têm membrana por fora e enzimas por dentro. Eles não vão possuir DNA próprio, eles não vão possuir ribossomos próprios. A partir de amanhã, a gente vai falar de mitocôndria, depois a gente vai falar de cloroplasto, e a gente vai ver que todas essas organelas que a gente vai estudar a seguir, todas elas vão ter ou DNA próprio, ribossomos, vão produzir as próprias proteínas. E esse não é o caso dos peroxissomos. Peroxissomos são extremamente simples. Os lipídios da membrana dele são produzidos lá no retículo endoplasmático liso, a gente já estudou isso. As proteínas que vão compor algumas das enzimas, elas vão ser produzidas lá no retículo endoplasmático rugoso, tá bom? Vai ser sintetizado lá no retículo endoplasmático rugoso. Então, assim, os peroxissomos não são capazes de produzir a própria proteína, eles não sintetizam os próprios lipídios, tá? Tudo isso vem de outras organelas. E a questão que eu acho que é a mais relevante de todas, se eu tivesse que destacar um único ponto da aula de hoje para vocês anotarem, seria esse, tá? No interior dos peroxissomos, eles vão ter cerca de 40 enzimas que são responsáveis por degradar substâncias tóxicas. A principal função dos peroxissomos é a degradação de substâncias tóxicas. Ele só faz isso? Não, a gente vai ver que tem algumas coisas que os peroxissomos fazem que não é degradar coisas tóxicas, mas em sua grande maioria, o que o peroxissomo vai fazer é isso. Ele vai atuar nessa degradação. E é justamente nessa função que a gente vai se deparar com a diferença entre um peroxissomo e um lisossomo. Por quê? Um lisossomo, ele é responsável por quebrar coisas mais leves, digamos assim. Os lisossomos, eles vão degradar proteínas, lipídios, organelas velhas. Eles vão fazer degradação de coisas mais simples. Já os peroxissomos, não. Os peroxissomos, eles degradam coisas mais pesadas, coisas que fazem mal para o organismo. Então, coisas que não podem ficar no organismo, porque senão eles vão fazer muito, muito, muito mal. Quando eu começar a dar exemplo, vocês vão conseguir entender o que são exatamente essas coisas tóxicas que eu tô falando. Mas assim, a principal diferença tá justamente aí. Lisossomo, ele é uma lixeira para coisas leves, tá bom? Então, como eu falei, proteína, lipídio, proteína que foi mal enovelada, a mitocôndria ela ficou velha, o cloroplasto ficou velho, essas coisas, sabe? Enquanto os peroxissomos geralmente estão associados com toxicidade. Tem qualquer coisa tóxica no organismo, quem vai degradar vai ser os peroxissomos. Lisossomos não têm essa capacidade. E assim, como os peroxissomos, eles são responsáveis por degradar coisas tóxicas, acaba que, dependendo da célula,
que a gente estiver analisando, ela vai ter um número diferente de peroxissomos. Por exemplo, células epiteliais, vocês vão aprender, tipo, células da pele epitelial. Elas vão ter pouco peroxissomo. Em geral, não tem tanta coisa tóxica que passa por dentro das células epiteliais que precisam ser destruídas pelos peroxissomos. Em contrapartida, no fígado e nos rins, passa coisa tóxica pra caramba. Então, álcool, remédio, por exemplo, hidrocloroquina. Agora tá super na moda a hidrocloroquina. Cloroquina, quando as pessoas tomam, ela vai para onde? Ela vai ser mandada lá pro fígado para ser degradada lá no fígado. Então, assim, tudo que é tóxico vai ser mandado ou pro fígado ou pros rins. Você sabe onde que fica o fígado e os rins? Quem não sabe? Acho que todo mundo sabe, professora. Isso não é uma coisa tão óbvia. Não necessariamente todo mundo sabe. Você já tiver anatomia? Não. Não. Então, algumas pessoas podem não saber. Como eu não sabia se você sabia ou não, por exemplo, na minha turma nas outras turmas que eu dou aula, alguns alunos não sabiam. Isso é um problema? Não, isso não é um problema porque a gente está aqui justamente para a gente aprender, tá bom? Então, assim, caso alguém não saiba, o fígado é essa estrutura maior aqui, ó, que eu tô passando o laser. Ele fica no diafragma. O diafragma, ele fica abaixo do coração, na frente dos pulmões, um pouquinho na frente dos pulmões. E os rins, eles já são estruturas que eles ficam como se fosse nas costas, sabe? Atrás da barriga, um pouco acima do cóccix. Cóccix é um osso que vocês vão aprender o que é. Então, assim, passa muita coisa tóxica para ser degradada pelo fígado e pelos rins. Então, assim, no fígado passa principalmente, como eu falei, álcool, remédio. Se você toma muito remédio, por exemplo, agora nessa época de chuva, muitos cães, por exemplo, podem desenvolver fungo. Aí é recomendado que eles tomem um antifúngico específico. E o que acontece? O antifúngico é um remédio que acaba ferrando com o fígado do animal, porque ele é muito forte. Por que ele ferra com o fígado? Porque assim que o animal ingere, ele vai para a corrente sanguínea e é enviado para o fígado. Vai ser lá no fígado que ele vai ser degradado. Com quem? Com o auxílio das enzimas dos peroxissomos. Tá bom? No caso dos rins, então, a gente vai ter, por exemplo, o ácido úrico e os peroxissomos, eles têm algumas enzimas que ele é capaz, por exemplo, de quebrar o ácido úrico. Isso não no caso dos humanos, que humanos não têm essa enzima, mas no caso de aves e répteis, por exemplo, aves e répteis vão ter uma enzima que vão degradar o ácido úrico em ureia, por exemplo. Eu vou falar depois disso com mais calma, só para poder introduzir a importância do rim, a importância do fígado, e para vocês terem em mente que nesses dois órgãos tem peroxissomo pra caramba, tá bom? Então tá. Vamos para as funções, e nas funções eu vou dar exemplos que aí vocês vão conseguir entender melhor o que eu tô falando, tá bom? A primeira função, ela se associa, refere-se à catalase. A catalase ela é uma enzima que dentro de todo peroxissomo vai ter a catalase, e essa enzima ela é responsável por quebrar algumas moléculas que possuem oxigênio, tá bom? Então eles vão degradar moléculas oxidantes. Como esse conceito, como eu sei que se eu falar para vocês que catalase é uma enzima que degrada substâncias oxidantes, vocês não vão entender.
Então, eu resolvi que eu vou voltar um pouquinho. Então, eu vou fazer uma revisão passo a passo para a gente lembrar o que é uma substância oxidante, o que é oxidação, por que isso é ruim, tá bom? Aí eu vou chegar na catalase. Vamos lá. Antes da gente chegar na catalase, a primeira coisa que a gente precisa saber é que diferentes organismos eles têm a capacidade de produzir peróxido de hidrogênio, H2O2. Quem é que sabe o que é peróxido de hidrogênio? Gente, vocês estão afiados. Exatamente. Todo mundo que respondeu que peróxido de hidrogênio é água oxigenada, tá certo. Então, assim, sabe aquela água oxigenada que você encontra na farmácia? Algumas pessoas usam água oxigenada para descolorir pelos, outras pessoas usam água oxigenada para usar como antisséptico. Então, essa água oxigenada a gente encontra em grandes quantidades. No caso dos organismos, tanto diferentes animais, humanos, todos eles têm essa capacidade de produzir peróxido de hidrogênio. É claro que em doses bem baixas. E assim, o peróxido de hidrogênio ele é muito importante para os organismos e é importante que os organismos eles produzam peróxido de hidrogênio. Por quê? Porque o peróxido de hidrogênio ele é um oxidante natural. Então, ele vai fazer com que diferentes compostos orgânicos oxidem. O que é oxidar? Oxidar é perder elétrons, tá bom? Então, geralmente, quando o peróxido de hidrogênio ele entra em contato com determinados compostos orgânicos, esses compostos orgânicos eles vão se quebrar. Linha bem geral, bem geral, é mais ou menos isso que o peróxido de hidrogênio faz. E por que isso é importante? Por que isso é relevante? Então, diferentes células do nosso corpo, elas têm a capacidade de secretar peróxido de hidrogênio. Então, principalmente células de defesa, quando elas encontram uma bactéria ou quando elas encontram um vírus, algumas células em específico, elas podem ter a capacidade de secretar peróxido de hidrogênio e elas usam esse peróxido de hidrogênio para poder combater as bactérias, para poder matar as bactérias, para poder matar os vírus. Então isso é bom. Por um lado é bom o nosso corpo produzir peróxido de hidrogênio. Então, porque ele vai fazer com que bactérias oxidem, vai fazer com que vírus oxidem, com que, sei lá, fungos oxidem, tá bom? Porém, enquanto a gente tem vantagem, a gente também pode ter desvantagem. Por quê? Porque o peróxido de hidrogênio, como eu falei, ele é oxidante, né? Então, assim, quando uma célula sintetiza ele, esse peróxido de hidrogênio, teoricamente, deveria oxidar, por exemplo, só uma bactéria, só a célula da bactéria. Porém, muitas vezes acontece que nosso organismo ele produz água oxigenada, essa água oxigenada ela é usada para oxidar a célula da bactéria, porém, tudo que estava em torno da bactéria, todas as células do próprio organismo que estavam em torno da bactéria e que entrarem em contato com o peróxido de hidrogênio, também vão começar a oxidar. Então, assim, tem essa desvantagem grande, porque nosso corpo está produzindo água oxigenada para defender de agentes invasores. Ao mesmo tempo, pode acontecer que as nossas próprias células vão começar a ser oxidadas por causa da água oxigenada. Então, assim, e essa oxidação, ela pode danificar o DNA, pode fazer com que comece a aparecer alguns tipos de câncer, doenças, enfim. A oxidação das células, ele é um problema bem sério.
Então, o que vocês acham que a catalase tem a ver com isso que eu estou falando? Por que eu falei de tudo isso? Por que eu falei do peróxido de hidrogênio? Por que eu falei o que o peróxido de hidrogênio faz? Vocês têm ideia? Se a catalase quebra as moléculas de hidrogênio, então ela já não tem mais a função de oxidar. Exatamente. Na mosca. A catalase, que é uma enzima que tem nos peroxissomos, ela é um antioxidante natural, né? Então, assim, o que ela faz? Sempre que o nosso corpo ele produz água oxigenada, essa água oxigenada, ela vai ser mandada, assim que ela é usada para, por exemplo, combater uma bactéria, para combater um vírus, ou combater qualquer corpo estranho, essa água oxigenada, ela vai ser, eu não vou dizer imediatamente, mas em um curto espaço de tempo ela já vai ser mandada para os peroxissomos. E aí o que vai acontecer? Assim que a água oxigenada ela entra lá nos peroxissomos, olha, H2O2, o que vai acontecer? A catalase ela vai quebrar essa molécula. Ela vai quebrar em água e oxigênio. Tá bom? Esse 2 aqui não devia estar aqui, mas tudo bem. Essa catalase ela vai então interagir, ela vai quebrar a água e vai ser gerado o quê? Vai ser gerado água e oxigênio. Então, assim, a catalase ela acaba fazendo um ótimo serviço para o nosso corpo, porque imagina, vocês têm 20 anos, na média vocês têm 20 anos, então imagina se desde que vocês são bebês até hoje, o corpo de vocês produzisse água oxigenada continuamente e o corpo de vocês não expulsasse essa água oxigenada do corpo. Isso ia causar muitos danos, né? Então, isso não acontece, a água oxigenada ela não vai se acumulando no nosso organismo, justamente porque a catalase ela vai quebrar toda a água oxigenada que está no nosso corpo em água e oxigênio. Água é uma coisa que o nosso corpo precisa, lembrando, não só o nosso corpo, mas o corpo de animal, planta, fungo, todos precisam de água. Então, no caso de humanos, 70% do corpo é formado por água. E oxigênio? Oxigênio também é outra coisa que a gente precisa. Quando a gente inspira, quando o ar entra no nosso pulmão, o que a gente inspira? Oxigênio. A gente inspira oxigênio. Então, assim, o oxigênio ele não faz mal para o organismo, a água não faz mal para o organismo, então a catalase ela vai quebrar a água oxigenada em água pura e oxigênio e pronto. Teoricamente, os problemas do organismo eles estão resolvidos. Então, é por isso que a catalase ela é considerada antioxidante, porque ela quebra moléculas oxidantes como a água oxigenada, tá bom? O que é uma molécula oxidante? É uma molécula que é capaz de oxidar outra molécula. É uma molécula que é capaz de fazer uma outra perder elétrons, tá? A oxidação, ele é uma coisa que vocês vão estudar em bioquímica. Acho que vocês não tiveram bioquímica ainda, né? Só no próximo semestre. No próximo semestre vocês vão estudar mais detalhadamente todo esse processo de oxidação de moléculas, redução de moléculas, tá bom? Só vou dar uma pincelada. Então, assim, Se passarem em biologia celular. Se passarem em biologia celular. Não, vocês vão passar, gente. Não quero ver ninguém na recuperação, viu? Então tá. Entendido isso? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Mas estão falando do biologia ser pré-requisito, né? Tá.
essa foi a primeira função dos peroxissomos, então. Os peroxissomos têm enzimas. A primeira enzima que é extremamente importante é a catalase. A segunda função, que está associada aos peroxissomos, está relacionado com a detoxificação do etanol. Eu acho esse exemplo bem interessante porque ele está muito associado com a realidade de muitos de vocês. Eu sei que nem todos aqui bebem, mas eu sei que também tem vários de vocês que bebem, né? Vocês estão no segundo semestre, né? Vocês ainda estão no começo da graduação. A tendência é que... Primeiro. Vocês nem tiveram trote, nada, né? A tendência é que... Primeiro, no meio da pandemia. Muita sorte não terem tido trote. Você acha... Primeiro ano, no meio da pandemia. Você acha que é sorte não ter trote? É porque... Porque A gente do terceiro teve. nós tivemos trote, professor. Ai, trote é a coisa mais legal da faculdade, gente. Você sabe que faculdade tem 2 momentos bons, né? É quando você entra, você tá no trote, e quando você se forma. São os 2 momentos legais da faculdade. Eu não tô brincando. Pois é. Então tá. A segunda função dos peroxissomos está associado a quê? A detoxificação do etanol. Então, assim, por que eu coloquei essas imagens aqui? Vamos pensar que vocês sairiam aqui da aula, se a gente não tivesse uma pandemia, ainda mais que a nossa aula é no final da tarde, vocês iam sair da minha aula cansados e vocês iriam ou para o pit stop ou para a reitoria. Pra reitoria. Reitoria? É mais perto. É mais perto. Tem um lá perto do Parque Anauá também que o pessoal vai muito, eu esqueci o nome. Ia muito, né? Não lembro agora o nome. Pois é, mas vocês iriam pra lá e aí vocês iam pedir 1 litrão, né? Aí vocês iam pedir 1 litrão. Isso, papo de boleiro. Esse aí, papo de boleiro. Eu sou péssima pra nome. Então, vocês iam sair da aula e vocês iam pedir 1 litrão. Só que vocês iam estar entre muitos. 1 litrão não ia dar. E vocês iam pedir 1 segundo litrão. Aí iam pedir 1 terceiro litrão. Iam pedir 1 quarto, 1 quinto, 1 sexto. Quando chegassem 10 litrões, tá, bora pra casa. Gente, vocês não têm espírito de graduando. Não deu tempo para fazer o espírito de graduando. Nem eu que tô no terceiro semestre tenho esse espírito. Ai, gente. Isso é a melhor parte da graduação. Na minha cidade, quando eu fiz graduação, ai, gente, se eu falar o preço das coisas quando eu fiz graduação, vocês vão me chamar de velha. Mas quando eu fiz graduação, a gente se juntava entre vários e a gente comprava uma garrafa PET mesmo, sabe? De cachaça com abacaxi. A gente pagava R$2. A gente fazia vaquinha de várias pessoas para comprar uma garrafa PET de cachaça por R$2. Gente, era punk. Pois é, diz que era álcool, né? Mas R$2. Pior que eu não sou nem tão velha assim, gente. Não sou nem tão velha, Corote já tá 5 pontos. né? Ó, eu entrei na graduação em 2009. Para vocês terem noção, era esse preço. A gente ia em 2009, 1 litrão custava R$3 e um PET de cachaça R$2. Ah, era quando o Brasil existia ainda. Isso, o Brasil existia naquela época.
Pois é. E a cidade que eu fiz a graduação era a cidade onde o pessoal bebia pra caramba, né? Então, pois é. Mas vamos lá. Por que que eu entrei nesse assunto? Primeiro, porque eu sei que se eu falasse em álcool, vocês iam começar a falar e se interessar pelo assunto. E vocês iam ficar mais empolgados ainda, eu acho, se descobrissem que o fato de vocês estarem num bar bebendo tem tudo a ver com biologia celular e com bioquímica. Então, assim, próxima vez que vocês forem para um bar, vocês vão lembrar de mim. Por quê? O que que acontece? Eu tava brincando lá que vocês iam beber, iam comprar 10 litrões, e vocês iam beber, né? E aí vocês vão beber, o álcool vai lá, vai pro estômago de vocês, vai ser absorvido, vai ser mandado lá para a corrente sanguínea e vai ser mandado para onde? Vai ser mandado pro fígado. Só que o nosso fígado, ele não tem a capacidade de metabolizar todo o álcool que é ingerido. Então, assim, o fígado ele vai trabalhar um pouco, porém vai chegar um ponto que o fígado não vai mais conseguir metabolizar aquele álcool todo que vocês beberam. Então, assim, vocês vão beber... Próxima vez que vocês forem beber 5 garrafas de cerveja sozinhos, lembrem, meu fígado não vai conseguir digerir tudo isso, não vai conseguir metabolizar tudo isso. Em parte, por isso, é recomendado que entre um copo de cerveja, um copo de cachaça, um copo de vinho e outro, você tome um copo d'água junto para o seu corpo não sofrer tanto, para você conseguir metabolizar mais rápido a maior parte do álcool que você bebeu. Então, você bebeu álcool, né? Aí o que que vai acontecer? Até 75% mais ou menos do álcool vai ser metabolizado pelo seu corpo, pelo seu organismo. Porém, 25% daquele álcool que você bebeu não vai ser digerido pelo seu corpo, não vai ser metabolizado pelo seu fígado. E aí, o que que acontece? Nesse momento que você tá lá, o seu fígado já metabolizou um monte de álcool, mas você não parou de beber. Seu amiguinho falou, bebe um copo de água, você não bebeu. Seu amiguinho falou, para de beber, você não parou de beber. Seu fígado já não tá mais funcionando direito. O que que vai acontecer? Os seus peroxissomos vão entrar em ação. Os peroxissomos lá do seu fígado. Por quê? Os peroxissomos, eles vão começar a liberar algumas enzimas lá no seu fígado que vão começar a quebrar todo esse etanol que você bebeu. Então, todo não, 25% do álcool que não foi degradado pelo seu fígado vai começar a ser convertido. Então, ele vai pegar todo esse álcool que não está sendo metabolizado e vai quebrar em moléculas de acetaldeído, tá bom? Acetaldeído é um aldeído que ele vai ser usado pela mitocôndria lá no ciclo de Krebs. Na aula de amanhã a gente vai falar da mitocôndria, a gente vai falar do ciclo de Krebs, tá bom? E assim, todo o etanol, então, que não é metabolizado pelo fígado, vai ser quebrado pelos peroxissomos. Então, assim, próxima vez que vocês beberem, lembrem, possivelmente vai chegar um momento que os peroxissomos de vocês vão ter que entrar em ação, vão começar a quebrar todo o etanol em acetaldeído e depois esse acetaldeído vai ser usado pelo próprio organismo de vocês para poder gerar energia lá nas mitocôndrias, tá? Na aula de amanhã a gente vai ver detalhadamente como que é esse processo de produção de energia e, por acaso, o álcool ele acaba estando envolvido. Só uma coisa, na minha outra turma perguntaram, tá, então beber álcool é bom, né? Porque vai gerar um aldeído que vai ser usado pela mitocôndria. O que que acontece? Se você bebe demais, vai ser produzido muito mais acetaldeído do que o teu organismo precisa. Então vai acabar tendo um desbalanço, sabe? Vai ficar com muito acetaldeído e poucos
as outras moléculas que precisam ser necessárias para fazer o ciclo de Krebs rodar, vai ter pouco daquelas moléculas, sabe? Então, vai acabar tendo um desbalanço no teu organismo e isso pode, a longo prazo, trazer efeitos negativos. Então, por isso que é bom sempre tomar cuidado com excesso de álcool, tá? Entendido? Alguma dúvida? Alguma dúvida sobre álcool? Vocês sabem por que dá ressaca? Por que dá dor de cabeça? Exatamente. Quando você fica com muito álcool no sangue, o que começa? O seu corpo ele começa a passar por um processo de desidratação. Então, assim, por exemplo, água que tem... pode ser água em células que você pode ter, por exemplo, perto do cérebro. Enfim, todas as células que você tem, elas vão começar a perder água. Toda essa água vai começar a ser mandada para a corrente sanguínea para tentar dar uma diluída, sabe? No álcool que está no seu sangue. Então, vai acabar que, se você bebe muito, você vai acabar perdendo muita água, você vai se desidratar e você vai acabar tendo uma ressaca bem forte no dia seguinte. Ótimo. Vamos para a terceira função, então. A terceira função que está associada com os peroxissomos, que é a degradação do ácido úrico. Eu acho essa função bem legal e isso é uma coisa que vocês vão estudar na biologia só lá na frente. Vocês vão estudar quando vocês estiverem... Que semestre que vocês têm zoologia? É o terceiro, professor. Zoologia de vertebrados, no caso. Deve ser no quinto semestre, sexto? Não, mas terceiro acho que é invertebrado. Vocês vão ter aula com o professor Rafael, mas depois para ter aula de vertebrado, com peixe, anfíbio, réptil. Eu acho que é mais lá para o final do curso, né? Novamente, quando vocês estiverem lá na frente, vocês vão lembrar que vocês já tinham estudado isso em biologia celular. Por quê? O que acontece? Os vertebrados, vocês vão estudar que eles têm diversos tipos de excreta. Então, o xixi dos vertebrados, ele varia. Então, assim, aqui eu coloquei uma lista bem genérica do tipo de excreta de cada grande grupo de vertebrado. Por exemplo, peixe cartilaginoso, que são os tubarões e arraias. A excreta deles, o xixi deles é a ureia. No caso de peixe ósseo é o tambaqui, matrinchã, curimatã, piranha. Esses peixes ósseos, eles vão excretar amônia. Anfíbio, quando eles ainda são larvas, larva é girino, né? Quando eles são girininhos, eles também vão excretar amônia. Enquanto anfíbios adultos, tipo sapo, rã, eles vão excretar ureia. Réptil e ave, eles excretam ácido úrico. Mamíferos primatas, como nós, humanos, macacos também vão excretar ácido úrico. E mamífero que não é primata, tipo tatu, paca, cutia, onça, todos esses eles excretam ureia. Por que eu estou falando isso em biologia celular? Porque o tipo de excreta que esses indivíduos vão ter está diretamente associado com a enzima que os indivíduos vão ter nos peroxissomos deles. Alguns organismos, alguns vertebrados, eles não têm uma enzima chamada uratoxidase nos peroxissomos dele. Então, assim, todo organismo que não possui a uratoxidase no peroxissomo deles, eles vão excretar ácido úrico. Então,
réptil, ave e mamíferos que são primatas, todos eles não têm uratoxidase e eles vão então excretar ácido úrico. No caso dos organismos que têm essa enzima uratoxidase dentro dos peroxissomos, nesse caso o ácido úrico ele vai ser degradado, ou seja, ele vai ser transformado. Então, assim, em toda espécie que tem uratoxidase nos seus peroxissomos, o ácido úrico que vai ser produzido, por exemplo, lá nos rins, ele vai ser degradado em diferentes moléculas. Então, ele vai ser quebrado primeiro em alantoína, depois ele vai ser quebrado em ácido alantóico, depois ele vai ser quebrado em ureia, dependendo da espécie, vai ser quebrado em amônia também. Então, assim, no caso de peixes, anfíbios e mamíferos não primatas, todos eles têm uratoxidase. Então, vai acabar que eles vão excretar ou ureia ou amônia. Em geral, em média, digamos assim, em geral, os organismos que vivem na água vão acabar excretando amônia e os que vivem em terra vão excretar ureia. A exceção são os peixes cartilaginosos, tipo os tubarões, que vivem na água e também excretam ureia. Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa sobre as excretas dos animais? Isso aqui é questão de concurso público, gente. Quando vocês forem fazer concurso para ser professor do estado, para ser professor da sede, para ser professor do estado, do município, se vocês quiserem ser professor do IFE, toda vez cai. Toda vez eles perguntam qual é o tipo de excreta que os animais têm. Se os animais excretam ureia, se excretam amônia, se excretam ácido úrico. Tem gente que pergunta por quê. Por que eles excretam coisas diferentes? Primeiro, por causa da enzima, né? Depende se eles vão ter a enzima no peroxissomo ou não. Depende se eles vão ter uratoxidase no peroxissomo ou não. E segundo, depende também do ambiente que eles vivem. Tem uma questão adaptativa aí no meio que vocês vão estudar em zoologia de vertebrados e se vocês tiverem fisiologia comparada, vocês também vão acabar estudando porque que tem essa variação na excreta dos animais. Deixa eu ver que horas são. Dá para continuar. Biólogos, professores de ciências. Daqui, a gente está em 2021, 2022, vocês vão se formar em 2024, né? Lá em 2025, então, vocês vão estar dando aula na primeira escola de vocês. E aí o aluno vai chegar e vai perguntar: prof, por que os vagalumes brilham? O que vocês responderiam? Bom, o Augusto disse que vai mandar os alunos verem no livro. Quem mais? É a energia que sai dele, igual uma lâmpada. Tá, mas o que faz essa energia? A quebra de enzima. Olha, vocês estão afiados. É sério, gente, alguém pode perguntar isso pra vocês. Criança adora fazer esse tipo de pergunta. Professora, por que vagalume brilha? Nem tem mais vagalume na cidade. Verdade, né? Verdade. Daqui 5 anos realmente é capaz de não existir, mas ninguém vai saber mais. As crianças dessa nova geração, elas querem saber só de celular, né? Celular e videogame. Então, mas por que o vagalume brilha, então? Nos vagalumes, se vocês tivesse a capacidade de olhar dentro da célula do vagalume, vocês conseguissem ir até os peroxissomos deles, e se vocês conseguissem entrar dentro dos peroxissomos dos vagalumes,
vocês iam perceber que dentro desses peroxissomos desses animais existe uma enzima chamada luciferase. A Bhaskara, a gente sempre participa da aula. Ela adora passear. Tá na hora dela fazer as necessidades fisiológicas dela e ela fica pressionando para sair. Pois é. Então, os vagalumes, eles têm uma enzima chamada luciferase. Essa luciferase, ela fica dentro dos peroxissomos e ela serve para quê? Ó, ase. Tudo que terminar em ase é uma enzima. E ela vai servir para quebrar alguma coisa. Então, assim, uma das funções da luciferase é quebrar um pigmento que os vagalumes têm, que é chamado de luciferina. É fácil lembrar, né? Luciferase quebrar luciferina. Assim que a luciferina ela é quebrada, o que vai acontecer? Vai ser liberada energia. Essa energia que vai ser liberada, ela vai ser liberada na forma de luz. Então, sempre que a luciferina é quebrada, o que vai acontecer? Vai ser liberada energia. E o vagalume vai piscar que nem a gente está vendo. O que vocês acharam? Tipo aquelas pulseirinhas fluorescentes, que quando torce ela brilha. Eu não entendi, desculpa. Aquelas pulseirinhas fluorescentes, que são um tubinho, aí quando a gente torce ela brilha. Ah, sim, mas aquilo é por causa dos componentes que ela tem dentro delas, não é por causa da luciferase. Ela tem outros componentes químicos que fazem com que elas brilhem. Existem vários materiais que hoje já brilham no escuro, que são produtos sintéticos que foram desenvolvidos para isso. Foi essa a pergunta? Ah, tá. Então tá, a gente está quase chegando no final da aula, vamos para mais curiosidades. Essa última aqui, ela se refere à questão da peroxissomos participando da conversão de lipídios. Por quê? O que acontece? No caso de semente oleaginosa, então, semente oleaginosa é toda semente que tem óleo dentro, são sementes mais gordurosas, sabe? Coloquei aqui a semente de mamona, mas depois eu fiquei pensando que mamona nem é muito comum aqui, né? Você sabe o que é mamona? Não. Sim. Tem divergência, né? Tinha uma banda lá nos anos 90 chamada Mamonas Assassinas, que aí o símbolo... Essa aí a gente Mas é questão histórica, né? É questão histórica, é como a professora é velha, entendeu? Aí eu acabo usando exemplos lá, né? Então, o símbolo... É obrigação. O símbolo dos Mamonas Assassinas, se vocês analisarem com calma, vocês vão ver que tem uma mamona no fundo, que é uma planta que ela tem semente bem oleaginosa, então assim, ela é muito usada para fazer óleo, por exemplo. Diferentes óleos, usam óleo de mamona para depois esse óleo é usado na produção de energia, por exemplo. Mas semente de girassol é muito mais comum, todo mundo conhece, e semente de girassol ela é muito oleaginosa também. O que mais? Castanha, amêndoa, enfim. No caso de todas essas sementes oleaginosas, o que acontece? Elas têm muito lipídio dentro delas e elas têm pouco açúcar dentro delas. E isso pode ser um problema. Por quê? Se você planta uma semente dessas, toda a semente, para germinar, ela precisa de energia. Então, se você vai plantar uma semente, ela precisa ter uma reserva de energia para ela poder brotar do chão, poder ter as primeiras folhinhas, tá certo? No caso dessas sementes oleaginosas, ao longo da história evolutiva dessas plantas, elas acabaram desenvolvendo uma adaptação. E assim, no caso dessas plantas, nos peroxissomos dessas sementes vegetais, o que vai acontecer?
vão ter algumas enzimas que vão ser capazes de transformar todo esse lipídio em carboidrato. Então, assim, enquanto a semente ela é plantada, ela vai precisar de energia para começar a crescer. Então, ela é plantada, o que vai acontecer? As enzimas do peroxissomo vão começar a converter. Todo lipídio vai ser convertido em carboidrato, em açúcar. Então, a semente vai começar a usar todo esse açúcar para crescer, para poder ter as primeiras folhinhas, até que ela consiga produzir o próprio açúcar via fotossíntese. Então, se toda planta faz fotossíntese, para poder gerar o próprio açúcar, para poder gerar o próprio alimento. Só que, quando uma planta ela é pequena, uma plântula é pequena, o que vai acontecer? Ela não vai conseguir gerar o próprio açúcar. Então, no caso de ser essas sementes oleaginosas, né? Plantas oleaginosas. Então, nesse caso, as enzimas do peroxissomo vão converter tudo que é lipídio em carboidrato. E aí a planta vai conseguir crescer bonita e feliz. Óleo de rícino, o que mais? A semente da copaíba, semente da andiroba, também tem muito óleo. No caso de todas essas sementes que forem muito oleaginosas, as enzimas do peroxissomo vão fazer essa conversão de lipídio em carboidrato para poder gerar energia até que essa planta seja capaz de se sustentar sozinha. Só uma curiosidade, em alguns livros vocês vão ver que nesse caso de enzimas que convertem lipídio em carboidrato, alguns pesquisadores não chamam as organelas de peroxissomo. Eles vão chamar a organela de glioxissomo. Mas assim, na prática é a mesma coisa, tá? Por que nesse caso o peroxissomo é conhecido como glioxissomo? Porque todo esse processo de conversão de lipídio em carboidrato, ele é um processo meio complexo e ele, todo esse ciclo, todas as reações químicas que ocorrem durante essa quebra de lipídio em carboidrato, eles formam um ciclo chamado de ciclo do glioxilato. Ele é muito parecido com o ciclo de Krebs que a gente vai ver amanhã. Então, algumas pessoas começaram a chamar de glioxissomo porque é o peroxissomo que participa do ciclo do glioxilato. Isso é só uma curiosidade, tá? Não é nada relevante. Só que, caso vocês encontrem o termo glioxissomo alguma vez, vocês sabem que é igual ao peroxissomo. Pergunta do Augusto. Se o peroxissomo no nosso corpo ajuda a oxidar os tóxicos, por que a mamona não degrada o rícino? Boa pergunta. Possivelmente, que a gente vai estudar a partir da semana que vem. Semana que vem a gente já entra nas organelas vegetais especificamente. As plantas, elas desenvolveram algumas adaptações para proteger os tóxicos que elas têm. Então a gente vai estudar a partir da semana que vem. Plantas, elas vão ter diferentes estratégias para evitar a predação. Então acaba que algumas estruturas, algumas moléculas que são consideradas tóxicas, elas são escondidas nos vacúolos das plantas. Eu não sei se é o caso do rícino, mas eu chutaria que é provável que o rícino ele fique escondido nos vacúolos das plantas, então o vacúolo ele meio que protege, sabe, as substâncias tóxicas e impede que elas sejam degradadas. Isso acontece, por exemplo, com a nicotina. A nicotina é um tóxico que fica dentro do vacúolo das plantas. Então, assim, lá, enquanto ele está lá dentro do vacúolo, a nicotina ela não vai ser degradada e também não vai prejudicar o resto das células, sabe? É um jeito de isolar ela
Não sei se é o caso do rícino, mas eu chutaria que talvez pode ter alguma coisa do gênero envolvido, tá? Eu vou até dar uma pesquisada e se for isso mesmo, na próxima aula eu volto e aí eu explico o mecanismo exato, tá bom? Agora eu fiquei pensando, qual seria o malefício do rícino para a planta? Então, às vezes não é para planta em si. Às vezes ela é considerado um tóxico até para outros organismos, sabe? Então, Ah, tá. por exemplo, tanino. Tanino é uma substância que deixa, que torna os alimentos adstringentes. Por exemplo, o caju. O caju tem muito tanino. Quando você come, ele fica aquela coisa áspera, sabe? Vocês já perceberam isso? Parece que você está comendo uma lixa. Abacaxi também? Só se o abacaxi tá verde. Geralmente plantas verdes vão ter muito tanino. Plantas verdes e algumas plantas maduras, no caso do caju. E então, daí nesse caso, o tanino ele é usado como uma defesa para a planta. Ele não prejudica a planta e, no caso, ele é usado para a planta se defender de predadores, por exemplo. Então, uma planta verde, ela nunca... Um fruto verde, por exemplo, ele não é consumido pelos animais, porque os animais sabem que ele tem aquele gosto de lixa, aquele gosto adstringente. Então, isso acaba sendo uma adaptação da planta. A gente vai ver isso com detalhes semana que vem, eu vou explicar detalhadamente, tá bom? Professora, Sim. no caso dessa função de conversão de lipídios, ela só estaria relacionada a plantas? Ou Sim. qualquer célula cariótica? Não. Isso no... Assim, planta é uma célula eucariótica, tá? No caso da Não, célula... eu sei, só que eu pergunto em relação às outras. Não, isso é uma característica específica para a planta. No caso de organismos animais e humanos, o lipídio ele também pode ser convertido em carboidrato. Por exemplo, se você come uma gordura, essa gordura ela pode ser transformada em carboidrato, mas o mecanismo de transformação vai ser outro. Não vai ser essa mesma via. Não vai ser via glioxissomo. Entendi. Obrigada. Em bioquímica, vocês vão estudar essa conversão detalhadamente. A professora vai pedir para vocês escreverem na mão todas as fórmulas, todo o processo. Mas eu acho que vocês vão gostar. É muito interessante esse assunto, essa conversão. Então, para a planta tem um tipo de conversão que usa as enzimas do peroxissomo e no caso de animais, não. No caso de animais independe dos peroxissomos. Então tá. O que a gente viu nessa aula de hoje, então? A gente ficou falando que os peroxissomos eles são responsáveis por inúmeras funções, atuando principalmente na desintoxicação celular. Então eu comecei falando da catalase, que vai quebrar água oxigenada e demais moléculas que forem oxidantes. Eu falei do papel das enzimas do peroxissomo, na degradação do ácido cítrico. Falei como as enzimas do peroxissomo elas são usadas para degradar o etanol, tá bom? Então, assim, embora muita gente confunda o lisossomo e peroxissomo, as funções biológicas de peroxissomo e lisossomo são totalmente diferentes. Eu espero que vocês saiam dessa aula percebendo como eles são diferentes. O lisossomo, ele funciona como uma lixeira, né? Então, ele vai degradar proteína, ele quebra alguns lipídios, degrada molécula velha. Ele funciona como uma lixeira. Já os peroxissomos não. Os peroxissomos, eles vão degradar tudo que for tóxico, na maioria dos casos, vão pegar substâncias tóxicas e vão transformar em coisas úteis e boas para o organismo. Então, se fosse fazer uma analogia, o lisossomo ele é uma lixeira mesmo.
E o peroxissomo, ele é um reciclador. O peroxissomo pega uma molécula tóxica, uma molécula ruim, e transforma em uma coisa que é boa para o organismo, que é útil para o organismo. Tipo o etanol sendo degradado em acetaldeído para ser usado na produção de energia. Ou a água oxigenada sendo quebrada em água e oxigênio, que também são coisas boas para o nosso organismo. Então, assim, essa é a mensagem que eu quero que vocês guardem. Eu sei que vocês não vão lembrar do nome do acetaldeído. Daqui uma semana vocês não vão lembrar porque que um vagalume pisca. Mas, assim, o que eu quero que vocês guardem disso tudo? Eu dei todos esses exemplos para vocês verem como os peroxissomos atuam, para vocês verem como que é o processo de degradação de moléculas pelos peroxissomos. Tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer fazer algum comentário adicional? Bom, no caso de vocês não terem comentários adicionais, eu vou só deixar uma sugestão de leitura para vocês. Esse capítulo aqui, ele é um capítulo que foi escrito por alguns professores da USP. E no capítulo 5, ele vai ter acho que são 11 páginas mais ou menos. E as primeiras 5 páginas são sobre mitocôndria e da 5ª página até a 9ª ou a 10ª é falado sobre os peroxissomos.